A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa A Luz da Bíblia aqui pela rádio Cidade Gospel 97,5 FM. Esta semana estamos recebendo aqui no A Luz da Bíblia Justino Júnior. Ele que é psicanalista em Hortolândia, é cristão e especialista comportamental em família. E a conversa que vamos ter essa semana é riquíssima sobre como entender melhor o cônjuge, um tema riquíssimo, explanado por um profissional da área. Justino Júnior, que prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo à Rádio 97.5, o programa A Luz da Bíblia. Realmente é uma alegria podermos estar aqui participando com vocês da Cidade Gospel FM, onde nós podemos estar esclarecendo um pouco mais sobre a questão da família, falando com as pessoas aí, para que elas possam estar mais elucidadas sobre algumas questões familiares. E para começarmos, Justino, eu gostaria que você explicasse para as pessoas, às vezes pode ter pessoas que não têm conhecimento da palavra cônjuge, o que é mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, a palavra cônjuge, o que quer dizer? Cônjuge nada mais é do que o marido e a mulher. São duas pessoas, homem e mulher, quando elas se resolvem se juntar em matrimônio, né, aí casam-se e constitui uma família. Então, os dois são os cônjuges, né? São os parceiros, são as duas metades desse relacionamento. Justino Júnior, como entender melhor o cônjuge? Isso é possível? Sim, Ed, é possível. Vou pegar por base dois textos bíblicos para que a gente possa entender melhor como é que funciona um relacionamento. Efésios 5:25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o outro texto é Colossenses 3:18, que diz assim: esposa, que cada uma de vocês se sujeite a seu marido, como convém no Senhor. Esse texto é bem complicado, porque quando a gente fala sobre ele com relação à mulher, principalmente quando fala que ela tem que se sujeitar ao marido, muitas mulheres ficam bravas com isso, ficam nervosas, irritadas, né? Mas pensa comigo, o primeiro conselho era de que o homem deveria ser como Cristo. Imagina para você uma mulher que é casada com um homem que é semelhante a Cristo, que se necessário fosse, até morrer por ela, ele deve. A mulher ficaria feliz da vida. Imagina, não, meu marido, eu confio nele porque ele é como Cristo, ele faz tudo por mim. Ele é capaz de morrer até por mim. A mulher ficaria feliz e se sujeitaria facilmente. Mas o problema é que isso não acontece, Ed. Esse é o maior problema. E por que muitas vezes não acontece também? Porque nós precisamos ter mais interação entre o marido e a esposa. Porque o que acontece? Infelizmente nessa vida corrida, de que o marido trabalha, a mulher trabalha, os dois chegam cansados e aquela coisa, alguns trabalham, estudam, está se perdendo a questão da conversa, do entendimento. Se a mulher discorda de alguma coisa do marido, sentar para conversar com ele, ou do marido com relação à mulher. É um negócio muito automatizado. E hoje em dia tem muito aquele negócio de que se eu não tenho compatibilidade nenhuma, eu nem me esforço em ter, né? Então o que acontece? Não deu certo, ela não é a pessoa que eu pensava que fosse, então tá tudo acabado. Vão lá e acabam o casamento. E não procuram entender um ao outro. Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando hoje com a sociedade, principalmente no meio cristão, onde a gente abandona as pessoas sem ao menos tentar entender o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa necessita, o que a outra pessoa quer entre um e outro. É um grande problema que nós estamos enfrentando. Voltando ainda nessa questão do esposo como a figura de Cristo no relacionamento, a gente vê o homem usando essa palavra citada por você como base dessa nossa conversa para passar a bola para frente, né? Falando, tá vendo, mulher, o que a Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao esposo, mas na verdade essa palavra passa uma responsabilidade ainda maior para o homem, não é isso, Justino? Exatamente. Os homens têm tendência de pegar esse texto e jogar todo para a mulher, né? Então, me respeita, eu sou o seu marido.
Só que Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre isso, exatamente. Só que aí quando você vê o texto do que a Bíblia diz com relação ao homem, ele tem que ser igual a Cristo para essa mulher, né? Ele tem que se assemelhar e ser capaz de fazer tudo por ela. Protegê-la, amá-la, guardá-la, respeitá-la. Então quando a gente vê esse texto, a gente vê que na verdade a responsabilidade é toda do homem com relação à manutenção do casamento, né? Lógico, a mulher tem a sua parte, mas o homem tem a dele, que é de ser igual a Cristo. A responsabilidade dele aumenta vertiginosamente, né? Com certeza. Justino, geralmente as pessoas têm dificuldade em entender o cônjuge. Na sua experiência, você vê, é uma tônica isso das pessoas, todo relacionamento ter essa tal dificuldade? Tem. Infelizmente, Ed, tem muita dificuldade de entender. Porque o que acontece? Como eu falei há um pouco atrás, não há conversa. Então, eles não conversam, não se entendem, e as pessoas não procuram se entender. Cada um está buscando fazer a sua própria vontade hoje em dia, né? Talvez por conta dessa questão de tecnologia, onde tudo é muito rápido, onde tudo é necessário ser feito para ontem, as pessoas acabam achando que as pessoas também são como máquinas e tem que ser feito para ontem. E uma coisa interessante é que nós devemos sentar, ouvir e entender o cônjuge, porque as nossas necessidades são diferentes, né? A necessidade da mulher é totalmente diferente da necessidade do homem. A minha necessidade é totalmente diferente da sua, né? O que me agrada, o que me faz feliz é diferente entre nós dois, e entre a mulher e o homem também é totalmente diferente. Então são coisas diferentes que nós devemos aprender a lidar com isso. Justino Júnior, e como a pessoa pode trabalhar melhor essa questão da compreensão do outro, da compreensão do parceiro, da parceira, até para equacionar alguns problemas que, olhando de fora, é simples, mas no convívio familiar isso se torna um grande entrave? Sim, há um livro do Dr. Gary Chapman, americano, que fala 5 linguagens do amor. Não sei se você já leu ou se os ouvintes já leram. Mas se não leram, eu recomendo que leiam. Não é tão grosso assim o livro e é muito importante, porque lá nós encontramos as 5 principais linguagens do amor de cada pessoa. O que seria essa linguagem do amor, Ed? Seria assim, que tipo de coisa ou que tipo de atitudes as pessoas podem fazer umas com as outras para que a outra pessoa possa se sentir feliz. Né? Porque num casamento, na verdade, o problema maior é que quando nós casamos, nós achamos que nós casamos para ser feliz. E na verdade é totalmente ao contrário. Quando eu caso é para fazer a minha esposa feliz. Quando a minha esposa casou comigo é para me fazer feliz. É uma troca de sentimentos, não um negócio só querendo para mim ou ela querendo só para ela, ou qualquer relacionamento. Não funciona desse jeito. E o Dr. Gary Chapman, ele fala sobre as 5 linguagens do amor, que seriam palavras de afirmação, qualidade no tempo, que é uma coisa muito importante que hoje não temos, gestos de serviço, toque físico e presentes. São as linguagens principais do amor. O que compreende cada uma dessas linguagens aí? Palavras de afirmação. Imagina você casado e tudo o que você faz no seu relacionamento, você é questionado, a sua esposa reclama de você, ou no caso da esposa, o marido reclama. Imagina como seria bom quando você num relacionamento fizesse alguma coisa. Mesmo a minha esposa, a gente pratica isso aqui em casa, né? E às vezes eu sei que é um negócio muito bobo, às vezes, sei lá, trocar uma lâmpada. E aí a minha esposa pega e fala, nossa, que bonito, que bacana que você fez, né? Poxa, é uma coisa boba, mas que a sua autoestima recebe isso como algo muito positivo. Muito positivo. Então você se sente feliz. O contrário também é verdadeiro, né, Justino? Principalmente quando a pessoa deixa de elogiar por palavras de afirmação, né, como você vem dizendo ao longo da entrevista, e começa a usar palavras de críticas destrutivas, apelativas, e colocando a pessoa, o cônjuge, seja ele homem ou mulher, para baixo. Tipo, como você não consegue fazer isso? Ou você não sabe fazer nada? Você tem gente que até força, né? Você é imprestável. Isso também pode prejudicar bastante, né, Justino? Com certeza absoluta. Porque o que vai acontecer? Ele vai pegar
Pô, tudo que eu faço ela reclama, ou tudo que ele faz não vê qualidade nenhuma em mim. Então a pessoa vai acabando se desgostando com isso. Então, palavras de afirmação. Essa questão da lâmpada, uma questão da mulher fazer uma salada e ela enfeitar o prato, por exemplo, o marido fala, nossa, que bonito, que salada, nossa, que lindo, sabe? A mulher vai se sentir estimulada a querer fazer mais para receber esses elogios. E potencializando, né? Exatamente. Porque aí você começa a parar para analisar. Eu comigo, por exemplo. Para que eu vou trocar a minha esposa, que faz determinadas coisas que me agradam, por uma, e vou, como chama, uma roleta russa que eu não sei o que vai acontecer. Essa eu já conheço, eu já sei quem é. Eu sei que ela me agrada, que ela me ama, que ela tenta fazer tudo para me fazer feliz, ou mesmo o contrário, a mulher também. Para que eu vou arriscar? Né? Agora, quando isso não acontece, a imaginação dela voa, vai longe e ela começa a imaginar, e se fosse com fulano? Será que fulano não seria diferente? Ciclano, Beltrano? E aí começa a criar já uma série de imaginação na cabeça da pessoa, onde ela acha, se fosse qualquer outra pessoa, eu seria mais feliz do que com ela. Então aí se cria um grande um monstro dentro de casa, um problemão dentro de casa, que não seria, não haveria se nós nos preocupássemos de repente com as palavras de afirmação para a pessoa. E estamos entrevistando esta semana o psicanalista especialista em família, Justino Júnior. Justino, e qual seria mais um aspecto dentre esses que você vem citando da linguagem do amor? Qual aspecto poderia ser pontuado? Nós temos também o tempo de qualidade, que é uma coisa que está se tornando cada dia mais escasso dentro das famílias, né? Os homens trabalham, estudam, as mulheres trabalham, estudam, às vezes em mais de um emprego. E o que acontece? Não sobra tempo para eles ficarem juntos, para eles conversarem, para eles poderem trocar ideias, para sentar na frente de uma TV e assistir um filme, uma Netflix, que seja, alguma coisa desse tipo. Não sobra tempo para passear no bosque, né? Ou para ir para uma praça. Um exemplo que a gente tinha, e hoje eu vejo também que não acontece, as pessoas não se preocupam, mas, por exemplo, quando eu tinha os meus filhos pequenos, a minha esposa pegava e todo sábado à tarde a gente ia para nem que fosse para a pracinha da esquina. E a gente ficava lá um tempo, as crianças brincando, rolando na grama, tal, esse tipo de coisa. E hoje você não vê mais isso nas famílias, né? O tempo inteiro trabalhando, estudando, trabalhando, e não há uma qualidade de tempo. Não se gasta, não é perder tempo, mas sim não se gasta tempo com o outro. Justino, uma das coisas que eu sempre noto, as mulheres reclamam demais dessa falta de percepção, de atenção do homem para com as coisas pequenas do dia a dia da mulher, como um penteado, ou uma roupa que ela coloca, uma comida que ela fez toda especial, ali colocou um tempero diferente num dia, e as mulheres reclamam bastante dessa falta de atenção do homem quanto a isso. Esse comportamento também pode ser uma porta aberta para oportunistas lá fora, aqueles que ficam esperando uma situação para estar elogiando e fazendo a parte, né, do que muitas vezes o esposo ou a esposa não faz. E é uma outra coisa também, porque o que acontece? Aí a mulher trabalha muito fora de casa, tem mais os deveres de casa, o marido também deve trabalhar fora de casa, também deve ter os seus deveres dentro de casa e ajudar a esposa. Mas o que acontece? A esposa ou o esposo, quando está no trabalho, alguém chega e olha aquela questão da palavra de afirmação, senta na hora do almoço e fica 1 hora com ela lá, um rapaz que esteja interessado de repente, com má intenção, aí pega o que ele faz? Faz a vez do marido e do esposo que não faz. Então ele gasta tempo, ele gasta 1 hora do almoço dele elogiando ela, fala, nossa, que cabelo bonito você tem, nossa, que bacana, nossa, você tá linda hoje, nossa, o que você fez no cabelo? Coisa que o marido não faz com as palavras de afirmação e que o marido também não gasta tempo. E ela começa a imaginar coisas que não devia. E aí é que mora o perigo com relação a esse tipo de coisa feita desestruturação do lar. Exatamente. E acaba acontecendo o quê? Aquilo que ela não tem em casa, ou ela não tem em casa, ela começa a buscar fora e começa a encontrar, infelizmente. Esse é um grande outro problema também.
Me recordo também de você ter dito, Justino, da importância de presentear o parceiro, de presentear o cônjuge. Porque até agora o que eu estou falando são as linguagens do amor de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma linguagem do amor mais forte dentro dela. Uns é palavra de afirmação, outros qualidade de tempo, outros são presentes. O que seriam os presentes? Não precisa ser nada caro, não é eu chegar aqui, pegar para minha esposa e falar assim, olha, comprei uma Ferrari para você hoje, entrego para você. Não, são pequenas lembranças, como por exemplo, um presente, trazer um bombom para a esposa no final do dia, ou a esposa trazer pro esposo. Por exemplo, em casa esses dias eu trouxe, minha esposa gosta muito de amendoim doce, então eu sempre compro um amendoim doce e trago para ela, eu sei que ela gosta, vou trazer para que ela fique feliz. Aí esses dias, por exemplo, ela me comprou uma agenda personalizada com meu nome na agenda, né? Poxa, fiquei super feliz. Não é todo dia, mas são coisas que você fala, poxa, passei o dia pensando em você, mandar uma mensagem no WhatsApp falando, olha, tô lembrando de você, tava aqui no serviço na hora do almoço, me senti tão sozinho porque você não está do meu lado, sabe? Esse tipo de coisa acaba alegrando a outra pessoa, deixando a outra pessoa feliz. É uma outra questão de presente. Não é nada caro, não é nada luxuoso, mas são coisas que fazem com que a pessoa lembre Tem um dela. valor afetivo muito grande. Né? Exatamente, é uma outra coisa interessante. Estamos conversando aqui no A Luz da Bíblia com Justino Júnior, psicanalista e especialista em família, falando sobre o relacionamento dos cônjuges. Como está classificado, Justino, na linguagem do amor, a questão do serviço? Você tinha citado esse tópico lá atrás. Rapaz, esse aí é a linguagem do amor principal da minha esposa. Ela fica até brava quando eu falo isso. Esses tempos atrás eu dei uma palestra na igreja e lá eu falei sobre essa questão dos gestos de serviço. O que seria o gesto de serviço? Tem pessoas que gostam de presentes, tem pessoas que gostam de palavra de afirmação, tem pessoas que gostam, né, de qualidade no tempo, mas tem as pessoas que gostam de gestos de serviço. O que seria isso? Seria, por exemplo, a minha esposa, ela gosta muito que ajude em casa. Quer ver ela ficar feliz? Eu posso dar, sei lá, um presente caro para ela, ela não vai ligar. Eu posso falar para ela o dia inteiro que eu a amo, ela gosta, mas, rapaz, se ela chegar em casa, por exemplo, um dia que eu não fui trabalhar e ela saiu para fazer alguma coisa, e quando ela chegar, por exemplo, e o almoço ou a janta estiver pronta, rapaz, para ela é como se tivesse ganhado na Mega Sena. É o maior presente. Exatamente. E creio que dentre todos esses tópicos, talvez esse seja um dos mais difíceis para alguns esposos. Como melhorar esse gesto, Justino? Tem como melhorar isso? Rapaz, a primeira coisa é a gente tomar para nós a questão de que nós estamos com uma outra pessoa e que nós devemos fazer de tudo para poder agradar a pessoa. Nem sempre é fácil. Realmente nessa palestra, por exemplo, que eu dei, uma das pessoas, um dos homens que estavam na palestra, ele pegou e falou assim, tomara que a moda não pegue. Então ele já ficou preocupado. E a pessoa já se bloqueia, né, nesse caso e nem quer fazer negócio nenhum, não quer nem discutir o assunto. Isso eu vejo que é bastante cultural também, né? Algo que foi imposto ali na cabeça do homem e ele vê essa forma, né, do serviço de ajudar a esposa como algo bastante difícil para ele estar executando essa tarefa junto no lar. Mas pensa, como deve ser recompensador para a esposa que espera isso do marido, ou que essa linguagem, ou melhor, que nem espera. Imagina a sua esposa, você nunca fez isso, e um dia você chega em casa e a linguagem do amor dela principal é essa da questão de serviço, e aí ela chega em casa, por exemplo, e a casa está toda limpa. Você resolveu agradar ela, limpou o fogão, limpou a cozinha, está tudo limpinho. Deve ser uma satisfação muito grande para a pessoa, porque a minha linguagem já não é essa, a minha já é tempo de qualidade. Eu gosto de sentar com a minha esposa no sofá, ficar com ela, conversando, isso é o que eu gosto. A dela já é mais esse gesto de serviço. Então o homem, o que ele deve fazer? Passar por cima desse preconceito, orar a Deus para que ele ajude, porque é difícil, né? Você mudar toda uma rotina, tudo aquilo que você pensa, como você age para poder mudar de atitude, é muito complicado.
Mas o que acontece? Quando você faz isso, você vai ver que tem uma mudança, uma melhora dentro do seu ambiente familiar. Na linguagem do amor, Justino, como está classificado o toque físico? Então, a mesma coisa que eu falo da questão do gesto de serviço. É orar para poder entender. E quando a gente entende que a nossa responsabilidade, por isso eu li aquele texto lá primeiro, de amar a esposa e ser como Cristo, que seria capaz de morrer por ela. Quando nós homens entendemos isso e internalizamos isso para nós, trazemos isso para nós, o que acontece? A gente vai se disponibilizar a poder fazer o máximo para poder deixar o nosso cônjuge, né, a nossa esposa feliz. Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar fazer tudo aquilo que a agrada. Você descobriu que a sua esposa gosta de toque físico, você vai tentar tocá-la, vai abraçá-la. Porque o que acontece? Tem homem que, infelizmente, hoje, ele anda na frente e a mulher vai atrás, né? Parecendo seguindo o marido. Ou se ele pega na mão dela, ele sai puxando, né? Ele na frente puxando a esposa. A esposa não quer isso. Ou o marido também não quer isso. Quer tempo de... Ele quer ali segurar na mão, quer um abraço, um aconchego. Porque às vezes passa-se um dia difícil, tá no emprego, a mulher, o marido... O patrão brigou com ela, ou teve uma dificuldade. Aí às vezes a esposa quer apenas um abraço. O marido também passou um dia difícil no emprego, teve problema, dificuldade, deu tudo errado naquele dia. E às vezes a única coisa que ele quer em casa é sentir um abraço, um aconchego, para falar assim: olha, o dia foi difícil, foi complicado, mas agora você chegou em casa e deixa tudo lá. Aqui é um lugar diferente. Aqui é um lugar onde você pode contar comigo, é um lugar onde você pode descansar. Deixa tudo o seu problema lá fora e aqui dentro a sua vida é diferente. Deixa a sua vida profissional lá fora. Aqui dentro você tem amor, você tem carinho. Porque hoje, né, no mundo que a gente vive, não existe isso, né? Metas, exigência do patrão, exigência do chefe. Quando você chega em casa, você não quer essa exigência, não quer. Você quer apenas o aconchego, você quer apenas o carinho, a atenção, a esposa do marido, o marido da esposa. Então nós devemos tentar buscar. Não é fácil, não é fácil. Às vezes é mais difícil do que aparenta. É mais difícil. Ah, poxa, mas eu não consigo, já tentei de tudo. Então busque uma ajuda profissional, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psicanalista, procure alguém que possa lhe ajudar a entender melhor, né? A se entender melhor, né? Porque às vezes, como eu não me entendo, eu não consigo entender o outro. E aí você vai sempre, como enxugar gelo, sabe? Você vai estar sempre mexendo e vai estar sempre saindo água, mas você nunca resolve o problema. Então, uma dessas coisas, eu não consigo, eu queria ser mais feliz no meu relacionamento, com a minha esposa, com o meu esposo, mas eu tenho dificuldades. Então procure alguém que possa te ajudar a encontrar o caminho para poder ser melhor também, né? Se eu não consigo sozinho, Deus faz grande parte, mas há coisas que eu tenho que buscar, tem a minha parte nisso tudo. Então é orando, é pedindo a ajuda de Deus. E se mesmo assim ainda sinto dificuldade, procure um profissional que pode te ajudar a resolver esse problema da sua vida para que você possa ser mais feliz. Justino, a gente pode encontrar na Bíblia casal modelo de relacionamento? Rapaz, temos vários, né? A própria Maria e José, mãe e pai de Jesus, é um exemplo, né? Nós não temos muito a historicidade, a Bíblia não fala muito sobre isso, mas o que tudo indica é que eles foram modelos, porque Jesus cresceu de maneira a ser um exemplo, né? A sua mãe o ensinava, provavelmente, com certeza, o seu pai também o ensinava, né? José, e nós temos o exemplo, porque imagina, por mais que Jesus seja o Filho de Deus, ele conviveu com pessoas aqui, e teve exemplo de pessoas. E quando cresceu, ele foi o maior e melhor exemplo para qualquer pessoa, né? Então, tanto é que no começo dos textos aqui que nós estamos falando que o homem deve ser semelhante a Jesus. Estamos recebendo esta semana aqui no programa A Luz da Bíblia, Justino Júnior,
psicanalista especialista em família, ele que é de Hortolândia e tem projetos nessa área não só para casais cristãos, mas para toda a sociedade da nossa região. Justino, o tempo é um fator preponderante, o tempo de relacionamento entre esse casal, ele pode influenciar na qualidade de vida deles, na qualidade desse relacionamento? Eu acho que é primordial o tempo, né? O tempo é primordial em tudo, principalmente com questão de relacionamento, porque nós somos pessoas diferentes, como eu já disse, no relacionamento, né? Nós temos necessidades diferentes e o tempo faz com que nós conheçamos melhor o nosso cônjuge, nós conhecemos melhor, apesar de há mudanças durante a vida, né? Mas, por exemplo, chega um ponto que isso é notório e todo casal vai saber disso, vai perceber isso nessa fala que eu estou fazendo, que chega um ponto que o casal é tão intrinsecamente ligado que às vezes eles não precisam falar nada, né? Um olha para o outro, ele já sabe. Eu em casa, às vezes a minha mulher já olhou e falei, fiz coisa errada, tô enrolado, nossa, né? Dizem, tô no sal. Quando chegar em casa ela vai reclamar comigo. Mas por quê? Justamente é o relacionamento, né? A gente tendo um relacionamento, participando um da vida do outro, não fazendo como infelizmente anda acontecendo hoje, de cada um para o seu lado, vivendo a sua vida, mas sim em comunhão a vida dos dois, a gente vai aprendendo mais um do outro e vai conhecendo. E conhecendo o que acaba acontecendo. Eu sei o que agrada, eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela quer que eu faça. A mesma coisa, ela me conhece, ela sabe do que eu gosto, ela sabe o que eu quero que seja feito, e aí as coisas vão se moldando, vão se ajeitando. Justino Júnior, e quem você considera ser mais flexível em um relacionamento, o homem ou a mulher? Isso aí eu vou falar pra você que dá uma outra conversa pra gente. Porque aí a gente tem vários tipos de temperamento, né? O fleumático, o melancólico. Então, o que acontece? Cada um tem sua especificidade. Mas eu acho que, no geral, a mulher cede mais do que o homem. O homem é mais inflexível. Como ele é o homem, é o cabeça, é o que tem que controlar, às vezes ele é mais inflexível. E a mulher, às vezes, por amor. Porque o que acontece? Você pode observar que naquele texto bíblico, a gente leu, fala assim, olha, que o homem deve amar a sua esposa. E na contrapartida, a mulher, ele não fala que tem que amar. Ele tem que obedecer, né? Por quê? Porque é natural da mulher amar. O homem já é mais difícil amar, né? Ele é mais durão, ele é mais racional. Então o que acontece? A mulher, por si só, ela já ama mais dentro de um relacionamento. Então para ela é mais natural amar. Então por amar, ela acaba sendo mais flexível. Ela acaba cedendo mais para poder ver o marido feliz. E acaba acontecendo que elas muitas vezes, pelo marido não ser recíproco, por ele não fazer a parte dele, ele acaba sendo feliz no relacionamento, para ele tá tudo bom. Mas para ela vai se anulando e ficando triste, ela vai ficando introspectiva, vai deixando de viver a vida dela, e é onde acontece de haver separações depois. Outro detalhe muito importante, né, Justino, é o casal ter aquele autoconhecimento, né? E às vezes é até aquele conhecimento básico do natural, né? Entre homem e mulher. Tem homem que não conseguiu, não se atentou ainda. Ah, sim, não, completamente. Esse tipo de entendimento, de você entender quem é a sua esposa, né? Entender no geral como é a mulher e entender a sua esposa no específico, né? Porque apesar de ser tudo é mulher, mas cada mulher tem uma especificidade diferente, né? Por exemplo, na questão que você está falando, na questão dessa especificidade do mês, né? Algumas ficam mais chorosas, outras ficam mais nervosas, outras ficam mais emotivas, outras ficam mais... Cada mulher age de um jeito. Então você conseguir entender isso, como a sua esposa é imprescindível, né? Ah, poxa, como é que a minha esposa pode chorar com esse filme? Né? Aí tem marido que fica nervoso, que coisa horrível, ela tá chorando por que bobagem, mas para ela é importante aquilo, né? Assim como ela também olha para você na frente do jogo de futebol e não entende como é que você fica lá 90 minutos vendo 11 pessoas correndo atrás de uma bola.
né? É complicado, cada um é um. E a gente entendendo isso vai fazer com que o casamento flua melhor. Justino Júnior, psicanalista, especialista em família, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no programa A Luz da Bíblia dessa semana. Muito conhecimento e um assunto bastante pertinente. Tenho certeza que muitos casais vão adotar os seus ensinamentos essa semana para ter uma qualidade de vida melhor. E deixo o microfone aberto para suas considerações finais. A última colocação que eu quero fazer é agradecer você, Ed, aos ouvintes da rádio, e me colocar à disposição para mais vezes poder estar aqui com vocês, trazendo um pouco daquilo que eu conheço, para ajudar os casais que possam aí se manter firmes nessa luta, né, nessa dificuldade que às vezes é o relacionamento. Muito obrigado. Senhor, me ensina a esperar pelo teu tempo. Segura firme na minha mão. Cidade Gospel, a sua amiga de todas as horas. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza.